pessoal, hoje eu quero propor para vocês um olhar no contexto histórico e social em que Francisco viveu, porque assim poderemos compreender melhor o porquê de cada uma das suas escolhas. Todos nós sabemos que o homem também é produto do meio, e para Francisco isto não foi diferente. Ele fez as suas escolhas baseado exatamente no contexto no qual ele estava imerso. A história nos mostra com efeito que o ideal franciscano de fraternidade nasceu exatamente no momento em que a sociedade buscava relações mais livres e igualitárias entre os seus membros. Já eram 4 séculos que a Europa vivia num regime feudal, solidamente estruturada. A sociedade feudal dava a cada pessoa uma posição e um papel imutáveis dentro da sociedade. Surge então a inovação das cidades. Um mundo de mercadores saem girando pela Europa em busca de enriquecimento. Nasce assim um intercâmbio social que vai provocar profundas transformações nas relações humanas. Este fato está intimamente relacionado com a eclosão da fraternidade franciscana e o rápido desenvolvimento da mesma. Éloi Leclerc, no seu livro intitulado Retorno ao Evangelho, nos diz que todos os acontecimentos espirituais são solidários da história, de uma história total que interage, que relaciona as realidades interiores com as expressões sociais. Mas a história nos propõe sempre uma transformação, sempre uma renovação dos nossos hábitos, e nós nos distraímos, focamos em outras direções. Sim, porque na medida em que crescia a circulação monetária nos corações humanos, ia morrendo aquele sentimento de fraternidade. Todos começaram a buscar o lucro a qualquer custo, a tal ponto que Francisco afirmou que o dinheiro era inimigo da fraternidade. Com a ambição crescente e com a circulação monetária, as cidades que estavam se confraternizando se tornaram inimigas. Houve separatismo através dos muros nos perímetros das cidades para se protegerem. Eles viviam em estado contínuo, constante de alerta, quando não em guerra aberta. Mas as cidades, elas inicialmente estavam sob o domínio dos senhores feudais em cujos territórios foram construídas. Foi nascendo no sentimento da população uma ideia de liberdade, com suas respectivas lutas. E este foi o evento mais importante da época de Francisco. Foi nesse contexto social no qual Francisco estava muito atento, rico de nobres propósitos humanos, mas ao mesmo tempo cheio de contradições, que apareceu Francisco. Ele chega como um sopro de evangelho, vendo todas as contradições causadas pelo dinheiro. Ele abre os braços à tama pobreza e abraça os pobres e excluídos. O Evangelho mostra para ele o verdadeiro caminho da autêntica fraternidade humana. E Francisco assim vira as costas à febre do dinheiro e segue o exemplo do Cristo, pobre e humilde. O ideal que os mercadores não conseguiram alcançar devido à cobiça ao dinheiro, vai Francisco realizar através do caminho evangélico do desprendimento. E vai criar uma verdadeira fraternidade, uma fraternidade aberta a todos. E esse foi o segredo do imenso sucesso da fraternidade franciscana primitiva. Bom, amigos, chegando a esse ponto, nós podemos perceber que o ideal de Francisco era reformar, reestruturar a sociedade, onde todos os seus indivíduos não vivessem mais em competição, mas em constante colaboração, em plena harmonia,
todos trabalhando em prol de uma saúde orgânica, única, de todos, onde o bem do outro era o meu próprio bem. Mas para isso, Francisco elegeu 3 votos para a sua ordem. Era o voto da pobreza, no qual nós já falamos aqui agora, tem o voto de castidade e o voto de obediência. Onde poderemos colocar o voto de castidade e o voto de obediência dentro desse contexto? Eu fui pesquisar e encontrei que a castidade ela está ligada à fidelidade. Por exemplo, quando Francisco decidiu mudar de vida, ele falou para seus amigos que ia casar com a dama pobreza. Dessa maneira, ele estava dizendo para eles que ele iria ser fiel a um ideal e iria ser fiel até o fim, em todos os momentos. E pesquisando mais, eu fui ver como é que Francisco encarava na regra da ordem, da terceira ordem franciscana. Por exemplo, ele criou 3 ordens. A primeira ordem dos frades menores, a segunda ordem das irmãs clarissas e a terceira ordem eram de pessoas casadas com família, com filhos, que tinham o seu trabalho, mas que queriam viver os ideais franciscanos. Então Francisco fala que a castidade é proclamar a boa nova, é ter essa missão de proclamar a boa nova. E proclamar é fazer o que se anuncia, ou seja, fidelidade. Castidade vem de pureza. E aqui, comentando com uma amiga, nós conectamos ao Sermão da Montanha, quando ele diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Francisco indica, através da castidade, o caminho de ver Deus. Então sejamos puros, sejamos castos de coração. E a obediência? Onde Francisco encaixou a obediência nesse contexto? Bom, Francisco percebeu que o Evangelho é um código de ética, moral, mas não somente de fé e de religião. Ele percebeu que era principalmente um reformador da sociedade. Então ele imaginou que somente através da obediência plena ao Evangelho, nós podemos alcançar esse ideal franciscano de fraternidade, de colaboração recíproca entre todos os seres da criação. E assim, Francisco, através do Evangelho, quer nos pacificar com Deus, quer nos pacificar uns com os outros, eliminando assim toda e qualquer forma de opressão. Bom, gente, então é isso. Acredito que por hoje terminamos as nossas reflexões. Eu espero vocês no próximo episódio. Paz e bem a todos.